Inclusive tem oferta garantida para todos que não tiveram acesso à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Assim, os sistemas deverão assegurar, de graça, oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos nesta condição. Biratá classificado para a segunda fase. Biratá e Jaguaquara classificado. E Maracá e Jaguaquara fora. Os adultos para a conclusão do ensino fundamental será oferecida para maiores de 15 anos e no ensino médio para maiores de 18 anos. Momentos de cidadania com o apoio da sua. Alô, meu povo de Jequié. Aqui quem fala é Valdeir Ribeiro. Temos um encontro marcado aqui na Vamos lá tirar foto. Não pode perder. Do Ju Ferrari. Meu Deus do céu. Eu não fui mais um. Alô, Jequié. O Boca Preta tá de volta. É conhecida? É artista. Ah, tá. Cidade. Ela tá no joguinho. Quem? Juju. A gente se liga aqui, música, informação e muito mais. Nossa rádio ligada, não quer mais nada. Rádio Cidade FM. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, café, soja em grãos, alpiste, trigo, milho, panetones, cestas básicas e muito mais. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se a marca é do lar, eu vou comprar. Alimentos do Lar, da fazenda para a sua vida. O Nordeste não é nosso destino, é o orgulho de ser o nosso ponto de partida. Alimentos do Lar. A venda nas melhores casas do ramo. Central de atendimento. Ninguém vai lá no Gema de Ouro, não. 027600. Vou guardar esse. Já tem lugar definido. Encher esse Arena SR6. bloco aí. Grama sintética, quadra de areia e boteco da bola. Reserve o horário do seu baba. 739-8804-6506. Já agendei com o Oswaldo, o cara lá de material esportivo, lá perto da rodoviária. Só que não deu ainda pra falar com ele. 6500. Arena SR6 e Academia de Futebol do Salles. Tô tentando pra casa móveis também, ó, tá difícil, que ele disse que fechou com o Wellington lá. Permuta. Mas não vai. Quanto de quer? Falei com o Marcos, eu peguei Novaes não também. Não, é 300 reais, não, velho. Lá pra ele você fala, Zé Bill, tem que fechar com o Zé Bill. Ele tá quase certo, é. Depois de um dia muito estressante, de muito trabalho, Pelo você menos se sobrar uns sente 500 conto pra cada nada um, melhor do tá que bom. encontrar os amigos ou ir com a família para verdes e variedades, cerveja gelada, sucos, refrigerantes, saborosos caldos, carne caipira, rabada, churrasco americano com bife de contrafilé, porções de carne de sol com batata frita ou aipim, canjicas, milho e pamonhas. Deu água na boca, hein? Quiosque Milho Verdes e Variedades, bem aconchegante, funcionários qualificados. Lá você encontra sempre comidas fresquinhas. Praça Rui Barbosa, Centro de Dê cartão vermelho para seus problemas de visão. Depois do oculista, vá direto para a ótica da fábrica. Óculos de grau e esporte com toda a coleção 2019 e 2020. Na ótica da fábrica, você tem um atendimento personalizado. Armações nacionais importadas com belíssimos modelos. Ótica da fábrica, quem sabe faz mais por você. Avenida Frigideus 975B, fone 3526-0152. Quem perdeu, se ganhou, a gente deseja boa sorte. A partir de agora você fica informado de tudo que acontece no esporte. Está no ar, falando de esportes, Vando Pereira. Olha, são 6 horas e 10 minutos. Muito boa noite para você ligado no som da Rádio Cidade, a rádio que você ouve e que você vê.
Hoje, segunda-feira, 16 dias do mês de setembro, ano 2019, a partir de agora até às 7 da noite, tem Falando de Esportes para você ficar por dentro de tudo no esporte hoje que é na Bahia, no Brasil e no mundo. Alô, Vidal, boa noite. Boa noite, Evandro Pereira. Boa noite a todos os ouvintes do programa Falando de Esportes. São 6 horas e 10 minutos. Confira comigo os destaques de hoje. Olha, Flamengo é campeão do primeiro turno do Brasileirão. Palmeiras segue na vice-liderança, invicto com Mano Menezes. Bahia empata na Arena Fonte Nova e decepciona torcedores. Pela Série B, Vitória estreia na Arena Fonte Nova com derrota para o lanterna da competição. Mais outra decepção para os seus torcedores. Campeonato Intermunicipal, definidos os confrontos da segunda fase do Intermunicipal 2019. Ibiratá e Jaguaquara se classificam. Ibirapitanga e Maracás ficam no meio do caminho. Notícias do futebol amador, resultados dos campeonatos de bairro e toda a movimentação do esporte em Jequié em toda a região. A partir de agora, você confere no nosso Falando de Esportes. 6 horas e 11 minutos. Pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Corinthians voltou a vencer o Flamengo e se garantiu na grande decisão. Assistiu esse Depois jogo? do primeiro jogo em Cariacica, ter Na feito Band. 2-1, no último domingo, no Parque Corinthians e São Jorge, Flamengo. o Timão derrotou o Fla por 2-0. Feminino. Além de alcançar a final, a equipe paulista chegou à 33ª vitória seguida, um recorde mundial reconhecido pela FIFA. O Corinthians busca o bicampeonato da competição e em 2018 também eliminou o Flamengo nas semifinais. A autora do segundo gol contra o rubro-negro, Ingrid divide os méritos com todo o grupo. Divido isso com cada atleta, com toda a minha comissão. Acho que atacante não consegue fazer um gol ou ajudar a equipe sem todas em campo. Quem está no banco de reserva também, apoiando. Então estou feliz por ter feito o gol, por ter ajudado a minha equipe. Mais uma vitória e seguimos forte aí e vamos em busca do nosso objetivo, que é o título novamente. O adversário do Corinthians na decisão é a Ferroviária, que na outra semifinal passou pelo Avaí. No Sub-17, o Bahia perdeu com o Bahia de Feira. Por 1-1, a equipe de 2-1. Araraquara levou a melhor nas penalidades, fazendo 4-2. Datas e horários das finais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 serão divulgados pela CBF. Com informações do Campeonato Brasileiro Feminino A1, Cadu Macri. 19ª rodada do Brasileirão da Série A, a promoção realizada pela Confederação Brasileira de Futebol, sua torcida vale um carro zero, entra em vigor. Serão 40 carros Fiat Mobi Zero sorteados nos intervalos das partidas, ao longo de todo o campeonato. O diretor de competições da CBF, Manuel Flores, falou sobre a proposta da ação. A iniciativa do carro serão 2 carros por clube, né? Mandante durante a competição inteira. É uma de várias iniciativas visando o aumento da média de público nos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro. Acreditamos que esse é o principal indicador de sucesso de uma competição de alto nível, que é o caso da Série A. É um projeto que a ideia é que ele se retroalimente, é que a gente adquira ingressos, o torcedor vá ao estádio, a gente ocupa espaço ocioso e consiga, no fim do dia, converter esse torcedor a sócio torcedor do clube. A ideia final é essa. Serão 2 jogos por rodada com esta promoção. Neste fim de semana, as partidas da ação serão Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque e Atlético Paranaense e Avaí na Arena da Baixada. Para participar, o torcedor, assim que entrar no estádio, vai preencher um formulário com seus dados, respondendo a pergunta: qual é o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro? A ação conta com a parceria dos 20 clubes e o sorteio vai acontecer sempre nos intervalos dos jogos, com anúncio em carro de som. Para mais informações sobre a ação e a lista completa de jogos até o fim do Brasileirão valendo um carro, você pode encontrar no site oficial da CBF. Com informações do Brasileirão, Danielis Peron. Valeu, Danielis. Obrigado pelas informações. São 6h15. Vamos a um breve intervalo. Na volta vamos falar sobre a Série B, né? O Vitória
mudou de casa, mas continua decepcionando seus torcedores. Já já a gente volta falando de Série B, Série A e muito mais no nosso Falando de Esportes. Estamos apresentando Falando de Compartilhando aqui para um bocado de pessoas. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, café, soja em grãos, alpiste, trigo, milho, panetones, cestas básicas e muito mais. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se marque do Lar. Eu vou comprar. Alimentos do Lar. Fazenda para a sua vida. O Nordeste não é nosso destino. É o orgulho de ser o nosso ponto de partida. Alimentos do Lar. À venda nas melhores casas do ramo. Central de atendimento. Fone 752102-7600. Sua partida de futebol já tem um lugar definido. Arena SR6. Campo grama sintética, quadra de areia e boteco da bola. Reserve o horário do seu baba. 739-8804-6506. E matricule seu filho na Academia de Futebol do Salles. 739-8864-6500. Arena SR6 e Academia de Futebol do Salles. O café Gitaúna é muito mais café. Seja em casa ou no trabalho, é o nosso melhor café. Essa é a herança da gente, a nova geração. Série Santos está onde? Série? São Paulo. Café Gitaúna com selo de pureza Vicky. E aqui agora? 525-23. Que tal? Restaurante a vapor, você lembra desse restaurante? Gente fina, aquele. Primeira vez que eu encontro, mas nunca mais foi lá. Ele fala? Se sente cansado. Nada melhor do que encontrar os amigos ou ir com a família para o quiosque Milho Verde. Variedades, cervejas geladas, sucos, refrigerantes, saborosos caldos. Eu também não carne caipira, rabada, churrasco americano com bife de contrafilé, porções de carne de sol com batata frita ou aipim, canjicas, milho e pamonhas. Deu água na boca. Aí não, rapaz, vi que vocês foram sábado lá, Aonde? no tênis. Foi não. Eu vi as fotos de... Aí Rosane me falou que foi bonzinho, mas que foi assim mais voltado o pessoal que se formou. Entendeu? O interno certificado da galera. Agora vai lá no tênis, foi outro. Pouca gente foi. Ah, gente assim, a galera das antigas. Armações nacionais importadas com belíssimos modelos. Ótica da fábrica. Quem Eu sabe não pude não. Quando eu passei no tênis sábado, quarta-feira, tá arrumando tudo lá. Tá faltando uns 26 cadeiras. Opa, 6 horas e 18 minutos. Estava tomando meu café de Itaúna. É o melhor café. Um abraço para o seu Jurival, para o Jurival Júnior, também ouvindo a gente. Manda um abraço aqui para o seu Reginaldo e todos da Alimentos do Lar, em Feira de Santana. Também ao Edésio Baiano e sua esposa, grande desportista. Manda um abraço também para a turma do quiosque Milho Verde, aí na Praça Rui Barbosa. Ao Adriel e Dona Fabrini, aí na Franz Gedeon. Óculos de qualidade, atendimento nota 10 e o preço que cabe no seu bolso, viu? São 6 horas e 19 minutos. Falando aí sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As partidas fecharam a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, às 11 da manhã, no choque de paranaenses, no Estádio do Café, o Londrina fez 2-1 no Curitiba e voltou a vencer depois de 5 derrotas seguidas. O técnico Cláudio Tencati, ao final do jogo, explicou o que o time fez de diferente para conseguir reverter um resultado, mesmo atuando com um jogador a menos. A gente trouxe essa palavra de senso de conjunto. E se existe essa vitória, foi em função disso. Porque todo mundo, claro, se imagina, você perdendo de 1 a 0 pro Curitiba com jogadores todos, você tendo que dar todo o contexto do planejamento, O quê? e daí Tem esse aí e outro aqui, tem esse aqui também. entra esse senso de equipe, entra o foco, entra Esse aí tá funcionando? mudança de atitude que a gente Tá bom. fazia, que essa equipe teve todo o comportamento desse jogo diante do Vou pegar Curitiba. o de cá. Teve. Às 4h30 da tarde, em Salvador, o Guarani fez 1 a 0 Não, mas na daqui, vitória ó. e Hein? deixou a Deve tá lanterna da contigo. competição. O quê? Tá contigo aí. É, esse é. Paraná e Cuiabá se Esse é de enfrentaram lá em mesmo. Curitiba e não saíram do 0 a 0. Tá indo pra lá? A alta da tabela é o
Sport, Não, fora de fica casa, bom. derrotou o Figueirense por 2-1. Ao final do jogo, o técnico Guto Ferreira enalteceu a maturidade atingida pelo Sport, que agora está a 4 pontos do líder Bragantino. Nossa equipe tem vários jogadores bastante jovens, o que passa muito pelo momento. Se você consegue fazer um gol, o nível de confiança sobe e aí você tem esses jogadores jovens soltando a sua qualidade, Quer comentar, Vidal? ficando mais leve dentro da partida e desempenhando o melhor possível. O G4 do Campeonato Brasileiro da Série B tem o Bragantino na primeira colocação com Parece que 42 é pontos. levanta aí. O Atlético Goianiense é o segundo, tem 38. Mesma pontuação do Sport. Ele tinha E em quarto lugar, desde a fechando, semana aparece o Curitiba passada, com no campeonato 34 lá. pontos. Na zona do rebaixamento, Se ele confirmar aqui. o Criciúma com 23 pontos. Eu Em tenho décimo pra te lugar, pegar o só São depois do Paulo, comercial. mesma Não, tranquilo. pontuação do Figueirense, que é o Não, falou que 19º. ele tá Na aqui. lanterna, o São Bento aparece. Perguntei aonde. 20 pontos conquistados. Vamos lá. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série B, Cadu Macri. Os comentários de Valdemir Vidal. A questão, Vando, que a Série B do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada que você falou aí, é o... É a 22ª. 22ª. Vai começar a 23ª. A 23ª rodada. Isso. O Londrina venceu, né? Venceu a equipe do Curitiba. O clássico, né? Um clássico que nós esperamos a vantagem maior do Curitiba, já que o Londrina, salvo engano aí, tinha 5 jogos que não vencia. Lembrando que o Londrina tem um atleta baiano, Arthur Caculé, já defendeu as cores da Associação Esportiva Jequié e do Vitória da Conquista, onde foi uma das grandes revelações esse ano do Campeonato Baiano. Então nós esperamos que a equipe do Londrina, né? As pessoas, quando tem algum jogador que já defenderam as cores da Associação Esportiva Jequié, procuram torcer para essa equipe. Já vamos falar mais que é tocante ao Esporte Clube Vitória, né? O Vitória, você tem a notícia do Vitória, que vai passar informação que nós todos... Não, pode falar, pode falar. Exatamente, todos esperávamos uma vitória do Vitória, porque o Vitória considera a Fonte Nova como um campo pé quente, né? Quando sempre conseguiu vencer, e a maior parte dos jogos, salvo engano, eu não estou aqui com estatística, o seu grande rival, que é o Esporte Clube Bahia. Uma das coisas que eu sempre acho que gozação, brincadeira é salutares, mas tem algumas que são indevidas e deselegantes. Uma das deselegâncias foi que amanheceu a Arena Fonte Nova, né, antes da partida, na véspera da partida entre a equipe do Vitória contra a equipe do Guarani, o lanterna da competição, vários milhos ali na frente da Arena Fonte Nova. Deu muito trabalho aos garis para limpar ali a Fonte Nova. E com isso, para tentar dizer aquela brincadeira, né, que tem entre os torcedores do Vitória e do Bahia para o Vitória, na questão da galinha fujona. Quando o Vitória não quis terminar o jogo lá no Barradão e se criou essa história das galinhas, né? Então colocaram um bocado de milhos. E o Vitória retornando, foi muita luta para voltar ali na Fonte Nova e acabou perdendo para o Lanterna, decepcionando a sua imensa torcida e sofre cada dia mais com a situação do rubro-negro baiano. É uma coisa que nós não desejamos que isso venha acontecer, o Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso, evidentemente, tomar os cuidados devidos. O Vitória tem uma crise financeira e política também, porque tem pessoas ali também que não buscam ajudar, buscam muito mais atrapalhar a equipe do Vitória. Paulo Carneiro fizeram a brincadeira, tiraram a foto, fizeram aquela montagem, Paulo Carneiro com 100 anos esperando ainda um título nacional. E o Vitória perdeu para o Lanterna da competição. E isso foi muito triste, você não pode perder para uma equipe que está embaixo. E principalmente retornando a Fonte Nova. Não só eu, mas como os torcedores rubro-negro baiano, né? Triste. Inclusive as pessoas já estavam começando a associar o Vitória, buscando ajudar, já diminuiu já os sócios torcedores. Eu acho que o torcedor tem que fazer mais ainda a sua parte, mostrar um amor para a sua equipe, mas a equipe tem que provar isso dentro das 4 linhas. Esperamos que na próxima partida o Vitória seja muito mais feliz. Meu caro Vando Pereira e todos
os nossos ouvintes do programa Falando de Esporte. Pois é, 6h25 e a 23ª rodada começa hoje já, às 20 horas, tem Operário e Ponte Preta lá no Paraná. Aí os demais jogos, amanhã Vila Nova e Botafogo jogam em Goiânia às 19h15. O Vitória joga no interior de São Paulo contra o São Bento às 21h30 amanhã. Brasil de Pelotas e Figueirense joga na sexta-feira, dia 19, lá no Rio Grande do Sul, às 21h30. Aí no sábado nós teremos aí Criciúma e Atlético Goianiense, Sport Recife e América Mineiro, Guarani e Paraná, Bragantino e Londrina, Coritiba e CRB, Cuiabá e Oeste. Esses já são jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, amanhã o Vitória, Vidal, joga fora de casa contra o São Bento, né? Vamos ver como é que está a classificação do São Bento. Me parece que está lá numa das últimas classificações também, né? A equipe do São Bento é o lanterna, né? Então, existe grandes possibilidades do Vitória vencer amanhã, mas é um jogo que... Porque o Guarani saiu da lanterna com a vitória em cima do Vitória, né? Esse foi oitavo, Agora amanhã é o São Bento. Será que vai ressuscitar outro? Vamos esperar, né? Vocês não imaginam, minha gente. Quem vive no futebol sabe muito bem disso. A derrota do Vitória para a equipe do Guarani abalou toda a estrutura do Vitória, seus jogadores são Existe até de demissão de técnico. Não existe... Não é a questão, não é o técnico, minha gente. Alguns criticaram, algumas mudanças que ele fez é o plantel. E está montando uma equipe dentro de uma competição, na fase que o Vitória está tendo. Quando você pensa que o Vitória vai crescer, vai sair daquela situação, ele retorna novamente. O time não tem a confiança necessária. Enfim, só um milagre vai salvar o Vitória. Não tem a constância, né? Não tem a constância. O padrão de jogo não está definido ainda. E dificulta mais com as derrotas. Se o Vitória vence o Guarani, vence bem, tranquilo, seria outro ânimo contra o São Bento. Equipe mais motivada, mais confiante. Aí que vai o trabalho do treinador. E vai jogar como conseguir... Salcado ainda. Vai jogar... Como conseguir motivar esse grupo. Aí é que é o trabalho do professor Carlos Amadeu, de colocar o Vitória com essa motivação. É muito difícil, mas não é impossível. E aí tem que ter um jogador líder dentro de campo. Eu não vejo no Vitória ter um grande líder, um jogador assim no meio de campo que chamasse a atenção, chamasse o jogo e seus companheiros. É uma equipe que a maior parte dos jogadores, todos são, como se diz na gíria do futebol, japonês, tudo do mesmo nível. Meia boca. Do mesmo nível. E isso dificulta bastante, já que o Vitória teve grandes jogadores do futebol brasileiro, jogadores conhecidos não só defendendo inclusive as cores da seleção brasileira, mas também defendendo grandes equipes do futebol mundial. O Vitória sempre fez um celeiro de grandes jogadores na sua divisão de base. E hoje o Vitória está deixando muito a desejar. Olha, são 6h28 e a classificação da Série B foi o seguinte, depois da rodada do final de semana. Em primeiro está o Bragantino com 42 pontos ganhos, todos eles com 22 jogos, né? Bragantino com 42 em primeiro. Em segundo, o Atlético Goianiense com 38. Em terceiro, o Sport também com 38. E em quarto lugar, o Coritiba com 34. Aí vem em quinto, CRB com 33. Em sexto, Paraná com 33. Em sétimo, Botafogo de Ribeirão Preto com 32. Em oitavo, Operário com 32. Em nono, Cuiabá com 32. Em décimo, Ponte Preta com 31. Em décimo primeiro, América Mineiro com 29. Em décimo segundo, Londrina com 28. Em 13º, Brasil de Pelotas com 28. Em 14º, Oeste com 26. Aí em 15º que vem o Vitória com 24 pontos ganhos. Em 16º, Vila Nova também com 24. Em 17º, Criciúma com 23, abrindo aí a zona de rebaixamento. Em 18º, Guarani com 22. Ganhou 3 pontos, estava com 19, foi para 22, venceu o Vitória. Em 19º, Figueirense com 22. E em 20º, o São Bento com 20 pontos, que é o adversário da equipe do Vitória. Ou seja, até os 4 últimos colocados, Vidal, estão equilibrados, né? O Vitória perdeu para o Lanterna e vai jogar com outro Lanterna e vai tirar esse Lanterna novamente da Lanterna ou vai deixar o Lanterna mais ainda nessa classificação? Eu torço para que o Vitória surpreenda e consiga uma grande vitória, né? Não só torcer, é o que vale, é a realidade dentro do futebol e a situação do Vitória está delicadíssima.
Muito bem, são 6h30, vamos a um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, resultados do final de semana. Ainda hoje, Campeonato Intermunicipal, viu? Você vai saber quais as seleções que estão classificadas para a próxima fase. E também notícias do esporte local e regional, os resultados do Campeonato do Jequiézinho, também da Cidade Nova, Mandacaru não teve rodada. Daqui a pouquinho, notícias do esporte local e regional, ainda hoje, no nosso Falando de Esportes. Estamos apresentando Falando de Esportes. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, café, soja em grãos, alpiste, trigo, milho, panetones, cestas básicas e muito mais. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se a marca é do Lar, eu vou comprar. Alimentos do Lar, da fazenda para a sua vida. O Nordeste não é nosso destino, é o orgulho de ser o nosso ponto de partida. Alimentos do Lar, à venda nas melhores casas do ramo. E o Havaí tá atrasadinho, né? Tá com 3. Havaí se animou, né? 2 vitórias. Aprendeu a vencer. Palmeiras chegou perto do Flamengo. Tu tem o resultado aí da Copa, mano? Que Copa? Da Copa do Lar. Do jogo de Djalma. Eu não vi site mandar pra aqui. O menino não venceu. Titã venceu. Foi. Esse foi ele, o Ronaldinho que me mandou, um dos dois. Vamos lembrar pra gente falar. Ronaldinho. Eu não vi site colocar aqui. Depois de um dia muito estressante, de muito trabalho, você se sente cansado. Nada melhor do que encontrar os amigos ou ir com a família para o quiosque Milho Verde. Se vai Mandou em algum lugar, eu sei. geladas, sucos, refrigerantes. Deixa eu ver aqui. Eu não vi hoje de manhã, eu olhei no vi. Caipira, rabada, Eu sei que o time de menino venceu. porções de carne de sol com batata frita ou enfim, canjicas, milho e pamonhas. Deu água na boca, hein? Quiosque Milho Deixa eu Verde. ver se ele mandou aqui. Aconchegante, funcionários qualificados. Lá você encontra sempre comidas fresquinhas. Praça Rui Barbosa, Centro GQ. Ter cartão vermelho traz seus problemas de visão. Depois do oculista, vá direto para a ótica da fábrica. Óculos de grau e esporte com toda a coleção 2019 e 2020. Na ótica da fábrica, você tem Não mandou o resultado pra mim, não. gravações nacionais importadas com belíssimos modelos. Manda aí lá, ele acho que sabe. Eu sei que Titãs venceu. Parece que é. Tô aí ligando, é isso mesmo. Até para dizer que tá nos ouvindo, né? O Santos, além de perder o jogo, deixou de ser o vice-líder. Os cariocas fizeram 1-0. O Flamengo conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno, mas o técnico Jorge Jesus pensa mesmo no título do final da competição. O objetivo do título é no fim. O objetivo do título é no fim. Rapaz, os dois receberam cartão amarelo. Saber quem é o vencedor. Quem? Nós na Europa Deu um tapa no assistente. Jesus? Foi. Ontem no jornal. Não tapa, eles falaram, eu não vi o cartão amarelo. Deu, todos os dois receberam cartão amarelo. Você deu tapa no outro? Não, porque tava reclamando demais. Agora a televisão foi que mostrou hoje o Não, tá tapa. bem resenha. Ele é Bruno conhecido. Menezes acredita no título. Nós temos experiência para saber que uma equipe não consegue manter essa constância durante todo o tempo. O que cabe a gente é perseguir o Flamengo. Hoje temos um adversário pela frente, então podemos falar em perseguir esse adversário. Já na parte de baixo da tabela, o Vasco venceu a Chapecoense por 2-1 fora de casa e ganhou 3 posições na tabela de classificação. No Castelão, o Ceará ampliou sua sequência de jogos em 5 ao empatar com o Botafogo em 0-0. No domingo, duas partidas aconteceram às 11 da manhã e os Atléticos foram derrotados em casa. Perguntou alguma coisa ao Daí, eu falei, foi, rapaz, venceu. E o Mineiro foi batido pelo Internacional no Independência por 3-1. Com o resultado, o Colorado entrou no G4.
Outro gaúcho a vencer na rodada foi o Grêmio. O tricolor passou pelo Goiás em casa por 3-0. Em Brasília, o Fluminense derrotou o Corinthians por 1-0 e saiu da zona do rebaixamento. O técnico Oswaldo de Oliveira elogiou o meio-campo tricolor e acredita numa evolução ainda maior com a sequência de treinamentos. Todos se sacrificaram muito, principalmente no final. Eu tenho a certeza que quando nós tivermos mais tempo para repetir no treinamento, vai haver um entrosamento maior e a qualidade de cada um nesse setor vai crescer bastante. No clássico nordestino da rodada, Bahia e Fortaleza ficaram no 1-1 na Fonte Nova. São Paulo e CSA se enfrentaram no Morumbi para fechar a rodada e ficaram no 1-1. O G4 do Campeonato Brasileiro da Série A tem o Flamengo em primeiro lugar com 42 pontos. O Palmeiras é o segundo, tem 39. O Santos vem na terceira colocação com 37. O Internacional é o quarto, tem 33 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o 17º com 18 pontos ganhos. O CSA, o 18º com 16. A Chapecoense aparece em 19º com 14. Na lanterna, o Avaí tem 13 pontos ganhos. As informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Cadu Macri. Valeu, Cadu. Obrigado pelas informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar de 1-1, né, Vidal? No sábado nós tivemos o Flamengo vencendo o Santos por 1-0 no Maracanã. A pintura de gol do Gabigol, hein, Vidal? Belo gol, né? Está em grande fase, fazendo gols bonitos. Está vivendo um grande momento, talvez o melhor momento da carreira do Gabigol, né? No momento que ele está vivendo no Flamengo, não ele só, mas alguns jogadores, quase a base toda do Flamengo. O técnico Jorge Jesus, ele é excêntrico no aspecto de buscar, de forçar, de gritar com os jogadores, tanto nos treinamentos, da mesma forma que ele faz nos treinamentos, está fazendo durante o jogo. Eu não acreditaria que o Santos pudesse chegar no Maracanã e surpreender a equipe do Flamengo. O Flamengo, até com o empate, seria o primeiro colocado. É um momento que o Flamengo sabe que ele somar pontos, se distanciar dos seus as equipes, os seus adversários que estão próximos a ele, porque a diferença são de 3 pontos para a equipe do Palmeiras. Contra o Palmeiras, ele deu aquele banho de chocolate no Maracanã na equipe do Palmeiras. E tinha que vencer o Santos, que estão ali concorrentes mais diretamente com isso aí. O Flamengo criou algumas oportunidades, o Santos também criou, mas o resultado foi da competência, da pintura de lance. Você não pode deixar um jogador com habilidade e com a precisão do Gabigol, pegar a bola, levando, o zagueiro foi recuando, ele o goleiro percebeu, colocou, fez um belo gol com grande categoria e o Flamengo acabou merecendo vencer a partida e está aí, foi o campeão, que falo simbólico o título de campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, diga-se passagem, merecidamente. Na Arena Condá, o Chapecoense perdeu para o Vasco por 2-1. Foi um jogo difícil para o Vasco conseguiu fazer 1-0. Você vê, o Ribamar estava perto de ser mandado embora. O jogador, né? Pois, esteve no Botafogo, custou um bom dinheiro ao Vasco da Gama para trazê-lo. Estava lá treinando praticamente separado. Aí um dos que compõe a comissão técnica é o Ramon Menezes. Ele observou esse jogador, chamou, falou com o Vanderlei, precisamos trazê-lo. Nós não temos nenhum jogador de referência ali. Ele está treinando, vou trabalhar com ele. E aí ele retornou aos treinamentos e acabou sendo titular ontem, sábado, melhor dizendo. Foi dele? Fez um belo gol, tipo assim do Gabigol. Ele entrou na área e deu um toquezinho com categoria, fazendo 1-0 para o Vasco da Gama no primeiro tempo. Posteriormente, a equipe da Chapecoense empatou e 1 minuto depois do empate, o garoto, o grande craque, promissor do Vasco da Gama, o Thales Magno, fez também um belo gol e o Vasco venceu por 2-1, a segunda vitória consecutiva do Vasco fora dos domínios, onde o Vasco, já alguns campeonatos, praticamente não venceu nenhuma partida fora seus domínios. O Vasco já conseguiu a sua segunda vitória, importantíssimo, porque é um confronto direto e hoje está na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. No Aliança Parque, a equipe do Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0, né? O Palmeiras, liderado pelo Mano, que era técnico do Palmeiras, pelo Mano, que era técnico do Cruzeiro, né? E o Rogério Ceni, que era técnico do Fortaleza agora,
Foi o encontro dos dois lá na Aliança Parque, mas deu o Palmeiras. Fizeram a gozação com o Rogério Ceni, que caiu ali na arena e ele é freguês. E o freguês voltou para perder novamente. Olha. Exatamente. Todos os dois técnicos, né? Tanto o Rogério Ceni, como também o Mano Menezes, estão comandando as suas equipes no decorrer da competição. Essa é a realidade. Isso é ruim, né? É ruim, mas apesar, Wando, que eles já conheciam o adversário, já tinha informações, já foram adversários. Então conhece, o técnico Rogério Ceni conhece muito bem a equipe do Cruzeiro, que ele já enfrentando o Cruzeiro, ele tem todos como se diz, o percalço, tem tudo ali organizado da equipe do Cruzeiro, ele sabe tudo, como é que o Cruzeiro jogava, quem eram os jogadores e tudo, já tinha um esquema tático e tudo. Da mesma forma, Mano Menezes. Só que Mano Menezes está com um elenco muito mais qualificado do que a equipe do Cruzeiro, com o técnico Mano Menezes, ou no Rogério Ceni. Então venceu o Palmeiras jogando em seus domínios, você viu o gol, foi uma confusão, bate para lá, empurra para cá, e o volante acabou fazendo um gol que deu a vitória ao Palmeiras. Não foi também fácil não, mas o Palmeiras, sob o comando de Mano Menezes, está 3 jogos sem saber que é uma derrota, está invicto. Mas ele mesmo já foi dizer, é muito difícil uma equipe manter-se no top durante toda a competição e durante vários jogos. Se conseguir isso, vai ser campeão já disparado. Se já tiveram pontos, tiveram campeonatos aí que a gente já sabia na 6ª rodada quem era o campeão brasileiro. Aí já foi diminuindo, não está sendo mais assim não. Faltam 2 rodadas, acho que pode acontecer. O Flamengo, na era de pontos corridos, já bateu o recorde, né, de ganhar jogos como mandante. O Flamengo foi quem mais... Fazendo valer o mando de campo. Olha, o Ceará empatou, Vidal, em casa contra o Botafogo em 0-0. Né? O Ceará está em 13º com 22 e o Botafogo em 10º com 27. Para o Botafogo foi excelente o resultado. Foi? Né? Fora de casa. Agora o Ceará não foi bom o resultado. O Ceará tinha que vencer essa partida contra o Botafogo, porque nós sabemos, com todo respeito à equipe do Botafogo, em questão do time de top para chegar a um título ou uma Libertadores, o Botafogo ainda luta ali para chegar a uma pré-Libertadores. Mas a Libertadores ou ser campeão brasileiro se torna muito mais difícil. Vocês todos sabem, torcedores do Botafogo, pela limitação do elenco. Mas possa que acontecer que teve um ano que o Botafogo, todo mundo disse que o Botafogo ia lutar para ser rebaixado e o Botafogo chegou na Libertadores da América. O Vasco também teve um ano que chegou a pré-Libertadores da América. Quer dizer, o futebol ele sempre está mudando de concepções. Às vezes, time que é considerado favoritos perdem para outros que são até a lanterna da competição. São 6h43. Esse foi um jogo de sábado. Agora no domingo nós tivemos o Atlético Paranaense perdendo em casa para o Avaí. Jogou o time reserva e o Avaí agora deu a luz, né? A 2ª vitória consecutiva, salvo engano meu. Ele venceu, foi o Fluminense, não foi dele? Ele acabou vencendo o Fluminense, acabando com um tabu que não vencia ninguém. E agora venceu dentro dos seus domínios. Lá na Baixada. E o time já adquiriu confiança, né? Adquiriu confiança. O Atlético Paranaense, você sabe, né? Jogou com um time todo misto. O Grêmio venceu o Goiás por 3-0. Isso aí era esperado, já que o Goiás não vem numa boa campanha. E o Grêmio está começando, Wando, está começando a se entrosar. Olha, o Fluminense... Eu estou observando que o Grêmio está começando a jogar aquele futebol que ele vinha jogando aos anos anteriores. Ele caiu um pouco em produção, está voltando novamente. Porque queira ou não queira, o baixinho, o garoto, Cebolinha joga demais. O time com Cebolinha é diferenciado. Faz a diferença. Faz a diferença. Ele não tem de onde correr ali. Ele é o jogador que desequilibra realmente. Eu nunca mais tinha falado isso, né? São 6h45. Olha, nós tivemos também, Vidal, Fluminense 1, Corinthians 0, São Paulo 1, CSA 1. Esses 2 jogos aí. Já falamos sobre o Fluminense, você tinha dito, né? O Fluminense venceu no Maracanã, o Corinthians por 1-0. Fez o dever de casa. E o Bahia, Vidal? O Bahia empatou em 1-1 com o Fortaleza, ontem na Arena Fonte Nova, para quase 40 mil torcedores. Foi melhor para o Fortaleza, não foi? Exatamente. Era um jogo, vocês estão nos ouvindo, vocês estão assistindo
no Face Live, do seu amigo Valdemir Vidal, é de que a equipe do Bahia tinha que vencer a equipe do Fortaleza. Porque são consideradas duas equipes que se equivalem, né? Apesar que nós sabemos que o investimento do Bahia é superior ao do Fortaleza, é a grande verdade. O Bahia está vivendo um momento melhor do que a equipe do Fortaleza, mas é um clássico nordestino. E o Bahia, por jogar na Arena Fonte Nova, que já tinha feito aquela gozação no sábado com a derrota do Vitória para a equipe do Guarani, esperava-se que ele, retornando, jogando na Fonte Nova, fosse vencer com tranquilidade o Fortaleza. Isso não aconteceu, não foi nada bom para o Bahia, pela pretensão que o Bahia já perdeu pelo menos 6 pontos ou mais, deixou de ganhar mais 6 pontos jogando dentro dos seus domínios, tinha que somar esses 3 pontos, porque o objetivo do Bahia é chegar numa pré-Libertadores, ou quem sabe numa Libertadores da América, é a confiança que os torcedores tricolores baianos assim o esperam. Mas ontem, justamente, não conseguiu esse triunfo contra a equipe do Fortaleza. Muito bem. Dizendo que o triunfo tem um biscoito que é triunfo, né? Que tem um triunfo, né? E tem um biscoito que é Fortaleza, né? Aí porque eu falei o triunfo do Bahia contra o Fortaleza, para destacar, acabou dando empate. 6h47. Olha, foi concluída ontem, domingo, a primeira fase do Intermunicipal 2019. Das 65 seleções que iniciaram a disputa, 48 garantiram vaga na segunda fase da competição. Segue na competição, né? Continuam e classificados para a próxima fase. Quijinge, Canudos, Santa Luz, Araci, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Piritiba, João Dourado, Conceição do Coité, Valente, Retirolândia, Serra Preta, Ipirá, Rui Barbosa, Pojuca, Camaçari, Terra Nova, Santo Amaro, Salbara, Madre de Deus, Santa Bárbara, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Cachoeira, Conceição da Feira, comandado aí pelo Eduardo, São Félix, Nazaré, Maragogipe, Valência. Conceição da Feira passou? Passou. Opa! Exatamente. Está em oitavo entre todas as seleções, né? São Félix, Nazaré, Maragogipe, Valença, Ibirapitanga, Ibirataia, Jaguaquara, Vitória da Conquista. Então classificaram os 3 e sobrou Maracás. No caso entrou como biônico, né? A equipe de Ibirapitanga. É mesmo? É. Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga, Itambé, Uruçuque, Bicaraí, Itajuípe, Camacan, Pau Brasil, Itaju do Colônia, Itarantim, Belmonte, São José da Vitória, Porto Seguro, Itamaraju e Prado. Já Paulo Afonso, Tucano, Capim, Grosso, né, e as demais foram que deram adeus ao campeonato. Né? Destaque da 6ª rodada, a última rodada da primeira fase, foram as equipes de Salbar e Pau Brasil, que golearam lá o de Freire de Santa Luzia, respectivamente, por 7-0. Mas falando sobre as seleções aqui da nossa região, Vidal, o Jaguaquara, jogando sobre seus domínios, venceu a equipe de Ibirataia, comandada pelo Netão, por 1-0. E Ibirapitanga venceu o Maracás lá por 3-0. Então entrou como biônico, como a terceiro lugar mais colocado. Né? Maracás perdeu a oportunidade, né, Wanda? De justamente ser a terceira seria importante, não discriminando Ibirapitanga, teve seus méritos, sua classificação, mas nós torcíamos para que a seleção de Maracás ficasse justamente classificada nessa outra fase do campeonato intermunicipal. Você me permite aqui que nossos internautas interagindo ali pelo Face Live, o professor e técnico Gilbert de Oliveira, que está lá no Rio Grande do Sul, um abraço, está nos assistindo, ao árbitro de futebol Elivan Flores, também ao professor Márcio Rocha, com sua esposa Solange, está nos assistindo, ao Paulo Garcia, conhece o Paulo Garcia, grande goleiro, o Abel Júnior, o Dadai Ventura, o Hélito Neri, o Elton Bispo, nosso companheiro, o Alexandre Ribeiro Silva e o nosso amigo Valdemir Cruz, Jaime José Oliveira Filho, várias pessoas estão nos assistindo, nos acompanhando, ouvindo e assistindo o programa Falando de Esporte através do Joilson Melo também. E Joilson Melo, que está aí nos ouvindo, né, Joilson? Um prazer. Qualquer dia o Joilson vem aqui bater um papo. Para falar torcedor. Para falar a questão do Bico do Urubu, que ninguém nunca mais falou do Bico do Urubu. Foi ele que criou essa fase, né? A bola foi lá no Bico do Urubu. A bola vai lá em cima e ele fala que a bola passou no Bico do Urubu.
Ô, Vidal, ainda falando sobre o campeonato intermunicipal, já tem aqui jogos da próxima fase, viu? Já? Que sim. beleza, hein? Olha, Rapidamente. Exatamente. Ibirapitanga vai até Valença jogar contra a equipe de Valença. Ibirapitanga vai pegar uma pedreira. Né? Lá, Valença é E vai fortíssimo. Já Ibiratá recebe em casa Maragogipe. Para Ibiratá é uma seleção desconhecida, né? Vai pegar Maragogipe. Jabaquara joga em casa também, contra Nazaré. A desvantagem é que essas equipes estão jogando suas primeiras... Desvantagem entre aspas. Jogando a primeira partida dentro de seus domínios e a última vai decidir na casa do adversário, que é mais de 180 minutos. Mas também se a equipe da casa fizer um placar elástico ou um placar, vamos dizer, 3-0, dá uma estabilidade para você administrar ou ampliar essa vantagem. Como você fala, vai lá e fecha a casinha, né? Fecha a casinha e espera que o resultado seja favorável. Muito bem. Conceição de Feira joga contra a Feira de Santana, viu? Conceição de Feira. Contra a Feira de Santana. Conceição da Feira, né? Conceição da Feira. Que é Da comandado pelo nosso conhecido Eduardo. Aí, nosso amigo Eduardo. De casa, ali pertinho. Conceição da Feira. Sai quase na hora de jogar. E Feira de Santana. Vou mandar um abraço para o nosso amigo Eduardo Bahia. Eu estava com uns problemas aí, nós estamos resolvendo, né? Familiares, com problemas de saúde. E nós estamos ainda cuidando. E por isso algumas coisas não deu para nos acompanhar. Mas é importante saber que amigos estão dentro do futebol cada dia crescendo e cada dia mostrando sua força. Aproveitar também, mandar um café Gitaúna especial para o pastor Márcio Siqueira, candidato forte à presidência do Fluminense de Feira do Touro do Sertão. E mandar um abraço também, boa noite para Charles e João Silva Caburé. Está lá em Guanambi. Ei, Guanambi, que beleza. Que saudade de Guanambi, de Chitãozinho, né? Nosso amigo Chitãozinho da Bahia. Chitãozinho da Bahia. Vamos lá, Wando Pereira. Ó, Vidal, falando sobre a Copa do Lar, a de Futsal da do Lar, nós tivemos aí no final de semana, né? Na sexta-feira, definiu-se o outro finalista, e Djalma Santos jogou com o Titãs. Titãs venceu, tenho uma dúvida aqui que não passaram pra gente, mas me parece que foi 3-1 ou 3-0. Mas a grande final será entre Raja Casablanca e Titãs do nosso amigo Odair José, né? Odair. Eu peço desculpa, parece que não foi possível acompanhar todas as duas semifinais, porque, como eu posso repetir, problema de um acidente dentro dos nossos familiares, uma da pessoa da nossa família, e nós estamos preocupados, resolvendo, atendendo, dando assistência, e por isso não foi possível comparecer. Mas com fé em Deus, nós estaremos nessa semifinal, né, Wando? Na final, melhor dizendo, na grande final, na super final dessa primeira Copa do Lar de Futsal na Arena SR6. Sucesso total, é uma beleza. Eu não deu para mim ver as fotos, eu entrei no Face do Salles, não vi as fotos, olhei no Instagram também, não vi fotos dessas semifinais. Não sei qual foi o problema que houve a respeito disso. E aproveitar, mandar um abraço para Emília França, a esposa e mãe de Lucas França, esposa de Adalto, que está nos assistindo, Adalto Aguiar. E também o Charles, que acabou de entrar. Teve um amigo que entrou aqui rapidamente, saiu. Eu gostaria até de ter falado. Foi no banheiro, daqui a pouco ele volta. Não, mas aqui deu uma saidinha que a gente vai pegar aqui, Wando, porque... Quando você procura aí, o Campeonato Baiano Sub-17, nós tivemos aí o Galícia 0, Jacuipense 5, a APB 2, Juazeirense 2, o Fluminense de Feira venceu a Vitória da Conquista por 1-0, o Bahia perdeu para o Bahia de Feira por 2-1, Maragogipe venceu o Aço por 2-1 e o Vitória aplicou 7-0 no Redenção. Vitória lidera o grupo 1 com 6 pontos ganhos, segundo Jacuipense com 6, terceiro Juazeirense com 4, em quarto ABB com 1, Galícia não pontuou e Redenção não pontuou. O grupo 2 é liderado pelo Bahia de Feira com 6 pontos, em segundo vem o Bahia com 3, em terceiro Canaã com 3, em quarto Fluminense com 3, em quinto Maragogipe com 3, não pontuou ainda a Vitória da Conquista e Astro. Esse é o Campeonato Baiano Sub-17, pois não? Tá pegando fogo, então Sub-17 e Sub-15. Lembrando que Antônio Tilemon, nosso colega, tem pelo menos 3 ou 4 jogadores na divisão de base do Bahia de Feira, viu? Ele sempre está publicando a foto dos mesmos jogadores. Mandar um abraço aí para o Rony Braille,
Nosso companheiro, nosso amigo, foi ele que entrou aqui e deu aquele toquezinho de positivo, deu uma entrada de positivo pra gente. Obrigado, Rony. Qualquer dia você vai estar aqui. Ele tá de bola cheia, bateu uma foto com o Djavan. Ele ficou tão alegre, não foi? O Djavan. Salvo engano, ele estava lá na porta da casa de Arthur. Foi? Mas me parece que o local era na porta da casa de Arthur. Esqueci que ele foi um dos assessores de comunicação do evento, viu? Exatamente. Olha, Vidal, falando sobre o campeonato do Jequezinho, um abraço aí para o Nil Pula-Pula e também o Bolivar, organizadores do campeonato do Jequezinho. Nós tivemos aí um empate. Curral Novo 0, Bragantino também 0. França foi o árbitro central, auxiliado por Nego e por Adislan. Quem mandou essa informação foi o nosso amigo Erivan. Vou puxar a orelha dele quando mandar a arbitragem, mande o nome dos árbitros completos. Melhor, e também dos assistentes, porque não pode mais usar apelido, mano. Tem que ser o nome completo da arbitragem. Certo, Erivan? Estou puxando sua orelha. Domingo aqui. nós teremos Meninos da Vila e Cachoeirinha, quinta rodada do Campeonato Aberto do bairro do Jiquezinho, na organização aí brilhante, mais uma vez, do Bolivar e do Nil. Era Nil e Bolivar, mas o Bolivar está mais na frente agora, mudou para Bolivar e Nil. Lembrando aqui, Vando, que nós recebemos uma comunicação que domingo começa a Copa Verão do Curral Novo. Vamos ter maiores informações a respeito disso. Futebol de campo. É importante essas competições acontecerem em nossa cidade, não é mesmo, Exatamente. Pereira? Faltam 3 minutos para as 7 da noite. Alguma notícia sobre a reunião da DJ? Olha bem, devido, volto a repetir, esses problemas familiares, eu não tive ainda informação oficial, mas a afirmação extraoficial que quem vai cuidar do departamento de futebol da Associação Esportiva Jequié são o Val Baiano e o Paulo César Salles. Olha só. Vamos confirmar de ambos. É o que a torcida pediu, então? Exatamente. Vamos confirmar de ambos se realmente a veracidade. Vamos convidar, inclusive já convidei algumas vezes ao Val Baiano para vir no nosso programa, desde ele ter ido antes a São Paulo no programa de Neto e visitar o centro de treinamentos do São Paulo, como também do Corinthians, para ele vir no nosso programa, mas ele falou que está hoje muito mais lá na cidade de Manuel Vitorino, só quando ele coincidir. Mas Paulo César Salles, ele deverá vir aqui no nosso programa, porque ele também está com o tempo ocupado, às vezes estão com treinamentos lá. Essa final também. Ele falou, por exemplo, que ele acorda às 5 horas da manhã para dar treino, tem gente que está treinando lá na arena. O Paulo César Salles, está vendo? Está tendo esse prazer, esse privilégio de realizar esses treinamentos, meu caro Vando Pereira. Finalzinho do nosso Falando de Esporte, amanhã terça-feira, Vidal, já tem alguém já anunciado? Vamos agendar os nossos convidados para confirmação. Hoje seriam o espaço da Nonoi e também o professor Nel, para que viesse falar a respeito da associação das escolinhas de futebol de Jequié. A DEF, né? A DEF. E também aproveitar agora para dar uma boa noite especial ao nosso companheiro, nosso amigo Toninho de Miguelino e ao professor Marcelo Silva, Marcelão. Muito bem. E a você, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Se Papai do Céu permitir, estaremos de volta amanhã com mais um Falando de Esportes aqui pela 104,9 Cidade FM, a rádio que você ouve e que você vê. Tchau, galera! Chegamos ao final de Falando de Esportes. Muito bem. São mais de 80 itens fazendo Encerra.